Egito. E na época que Moisés estava no Egito, você tinha 2 tipos de escrita no mundo apenas. 2 tipos. Você tinha a escrita cuneiforme, lá da Mesopotâmia, que era pegar as tabuinhas de argila e fazendo aqueles sinais. Você tem aqui alguma? Tem. Eu vou fazer. Pode pegar uma canetinha dessa aqui? Então você tinha a escrita cuneiforme. Vou fazer aqui, depois eu ponho na câmera aqui, tá? Ah, tá. Que o camarada fazia alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ah, tá. Tá bom? Na argila, a gente chama de escrita cuneiforme. Tá. Ou você tinha aquela escrita dos egípcios, que também era altamente... Hieróglifo. O hieróglifo. Que era mais figurativo. Que Era é mais parecido figurativo, com... exatamente. Você Pictográfico. Pictográfico, era exato. muito complexo. Tá. Moisés, sendo educado em toda a língua do Egito, era de se esperar que ele fosse escrever o Gênesis, os livros, em egípcio. Porque é claro que... Só fazer aqui pro pessoal... Ah, tá, o pessoal tá vendo direitinho, né? É claro que eu prefiro me expressar em português. Você fala outras línguas, mas o português, mesmo o hebraico que você fala fluentemente, se for para expressar o português, é muito melhor. Por que Moisés não fez isso? Então... Aí que vem o curioso. Muita gente pensava até 10 anos atrás que o alfabeto, que essas línguas aqui não são alfabéticas, elas são silábicas. Ah, tá. Pá, pé, pi, pó, sé, xi, assim que escreve. Mas muita gente também, pensava, o hebraico, aí que está a questão. O hebraico é alfabético. Ah, é? Muita gente pensava, até uns 10 anos atrás, que quem inventou o alfabeto eram os fenícios. Mas estudos mais recentes mostraram que não foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Foram um grupo de mineiros que estavam na região da Península do Sinai e na região de Midian. Eles inventaram uma forma de escrever mais simplificada do que a dos egípcios. Então, olha que interessante, já que os egípcios faziam esses desenhos todos, olha como é que eles fizeram. Vamos pegar aqui esse som, ó. Pra gente, não é nada, mas para eles era o som que o boi fazia. Ó. Então eles imaginavam e começavam a desenhar um boi. Um boi. Depois que esse boi foi desenhado, e eles significavam esse som meio gutural, né? Que a gente fala que boi vai mu, mas na verdade esse é o boi brasileiro. O boi... É que nem o galo daqui faz... Cachorro. Mas lá eu estive nos Estados Unidos, ele não... Cockarackadoo. Cockarackadoo. Aí, olha que interessante. Já que eles imaginavam que o boi era assim, com o tempo esse boi foi simplificado. Isso. Fizeram assim. Aí essa letrinha aqui acabou virando assim. E quando os fenícios pegaram isso e aperfeiçoaram, virou a primeira letra do alfabeto fenício, que hoje a gente chama de A. E os gregos pegaram ela depois. Aqui agora, não. Tá vendo? Não, agora que você pôs de cabeça para baixo. Não, tá certo, Agora tá certo. Tá bem? Agora, olha como é que provavelmente Moisés, usando essa língua primitiva, essa escrita primitiva, ele escreve o livro, as primeiras palavras do Gênesis. Eles escreviam assim. Eles faziam um homenzinho aqui. Ok? Tá. Bereshit. E era da direita para a esquerda? Ou... Desse jeito. Sim. Isso aqui foi provavelmente como Moisés começou a escrever Bereshit. Esse é o Shin, que deu água. Tá certo? Bereshit. Aí, os copistas que vieram depois, quando os fenícios aperfeiçoaram o alfabeto, aí eles já mudaram as letras para o formato que a gente tem hoje, né? Não, é um pouquinho diferente assim, né? Eu esqueci como é que é o... A mudança. Aí mudaram aqui eu esqueci como é que é o... Yod. Lembrei. Assim, ó. Aí escreveu assim. Deixa eu ver. Peraí, vou colocar aqui. Perdão. Aqui, tá vendo embaixo? Tá. Aí depois, os judeus falaram assim, vamos para Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia, eles pararam de usar essas letras, aí que começaram a usar essas letras que estão aqui nos manuscritos do Mar Morto.
Mas a vantagem é que você não tem mudança propriamente fonética. Você tem a troca dos símbolos. Então, assim, não é como você pegar, sei lá, a letra do russo e colocar em português. Você está dentro do mesmo padrão. Então, isso que ele desenvolveu são as etapas do desenvolvimento do paleo-hebraico até chegar hoje. À escrita quadrática. Agora, sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que nesse desenvolvimento que a gente estuda hoje na academia, Deus fez com que a Tanakh nunca deixasse de ser lida. Se Moisés, seguindo a lógica que eu apresentei no início, não tivesse escrito o Gênesis nessa língua, se ele tivesse usado a língua hieroglífica ou cuneiforme, a gente tinha que esperar até o século XIX para poder Champollion, para a gente poder ler tudo isso. Então, lá atrás... Pedra de Roseta. Então, lá atrás, Deus já sabia que o povo precisava... Não, pode colocar aqui direitinho, que o pessoal não está vendo. Lá atrás, Deus já sabia que isso aqui é o que ia permitir que a Bíblia fosse preservada. E os copistas judeus, desde aquela época até os maçoretas na Idade Média e os atuais, eles tiveram um exímio trabalho de preservar a Bíblia Sagrada. Então, a gente deve isso aos judeus e, ao mesmo tempo, eu vejo a providência de Deus cuidando de tudo isso aí. Eu acho extraordinário, porque a coisa é mais assim profunda do que a gente pode imaginar, porque no século XVIII e XIX, no ambiente europeu, a gente tem o desenvolvimento de uma postura muito crítica em relação a tudo, mas principalmente em relação à Bíblia. Aí os estudiosos diziam, não é possível que o texto está preservado. Então existe uma série de estudos críticos específicos, especialmente numa postura de deslegitimar o texto. E parece uma coisa muito curiosa, né, que só tinha manuscrito bíblico completo do Antigo Testamento aí da Idade Média, do ano 1000. Os dois únicos são o São Petersburgo e o Códice de Alepo. Mesmo assim, o Alepo está danificado. E aí, o pessoal, como assim? Então, mesmo a terra sendo invadida, tendo tantas batalhas, tantos conflitos, a comunidade de Qumran, que copiou esses manuscritos, que a gente vai visitar e ver o lugar, vai ver a caverna emblemática onde esse material foi encontrado. A caverna e alguns manuscritos também lá no museu. 1947 a 1956, tudo aquilo, a gente vai ver o museu, vai ver muita coisa assim, propriamente dita. Todo o Antigo Testamento, com poucas exceções, foi encontrado. Só Esther que não foi. O rolo Esdras, Esther, e também acho que Eclesiastes. Não, Eclesiastes tem fragmentos. Tem Cântico dos Cânticos, alguma coisa que não estava ainda no contexto canônico. Se tiver, muito pouca coisa. Sim. E esses manuscritos todos, você tem textos que tem 30 manuscritos, por Gênesis, Isaías, Salmos, né? Então o que acontece? Você pega uma criança em Israel de 10 anos de idade, joga na frente dele o manuscrito do Mar Morto, ele começa a ler, entende. Um manuscrito 1000 anos mais velho do que o último que a gente tinha. Então, assim, para mim parece o senso de humor da parte de Deus, ó. Deixa os caras falar bobagem, deixa os caras criticar à vontade, falar o que eles quiserem, depois, ó, dá uma olhadinha aí. E então foram 11 cavernas, mais 3 localidades onde eles acharam um tesouro que não só representa essa preservação assim do texto bíblico, mas trouxe uma iluminação extraordinária sobre o que era o mundo judaico do primeiro século, para a gente entender o pano de fundo do Novo Testamento. E nisso o David Flusser é um dos maiores estudiosos no sentido de mostrar como, porque, por exemplo, teve um rapaz chamado Ferdinand Bauer, de Tübingen, no século XIX. Ele olhou e falou: o Novo Testamento foi escrito no 3º e no 4º século depois de Cristo. Não tinha nada de arqueologia para discutir suficiente nesse momento. E aí vem um David Flusser, ele vai olhar os detalhes, não, isso aqui bate com a geografia, isso aqui bate com o que está acontecendo na época, e faz um estudo criterioso para dizer que o elemento de verossimilhança e de contexto do que está ali é absolutamente factível, e isso faz sentido. Então, assim, os desdobramentos trazem para a gente uma coisa que se perdeu, né, de entender
todo esse cenário do mundo judaico do primeiro século que você entende não só o Antigo, mas você entende o próprio Novo Testamento e os detalhes que envolvem a vida de Jesus e o que estava acontecendo lá. Então, assim, realmente, assim, Deus chegou e falou: olha, pessoal, tá aí. Você sabe que uma universidade americana ofereceu, eu estava conversando com o Dr. Adolfo Reutemann, que é o responsável... Curador dos manuscritos do Mar Morto. Do Mar Morto, lá. Ele já esteve aqui no Brasil, esteve no NASP 2 vezes dando palestra. Também a gente trouxe ele 2 vezes também. E ele veio, ele falou que uma universidade americana ofereceu por um pedaço de manuscrito, sem letra, vazio, só que é parte autêntica dos rolos, ofereceu $2 milhões. Só para a gente ver do que a gente está falando. É a maior descoberta bíblica arqueológica do século XX. Mas pode ter mais escondido lá? Como claro, foi encontrado agora na pandemia. Sim. Ah, é? Eles encontraram na Caverna do Horror. 12, né? Exatamente. É lógico, a gente chama hoje manuscritos do Mar Morto um espectro maior do que simplesmente os encontrados em Qumran. Os que são encontrados na época do Bar Kokhba, eles consideram tudo manuscritos do Mar Morto. Encontraram 2 pedaços agora, em 2021, quando anunciaram a pandemia, encontraram um pedaço de Zacarias e um pedaço de Ageu. E o interessante é que os fragmentos que eles encontraram lá, 2 coisas me chamam a atenção. O primeiro foi que, parece que é coisa de Deus mesmo, no auge da pandemia, é justamente o texto em que